Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Felipe e hoje nós vamos apresentar mais um último episódio sobre cinema clássico e vamos falar de duas grandes personalidades do cinema, que é Carmen Miranda e Marilyn Monroe, duas das minhas atrizes favoritas que marcaram muito essa época, que foi a época de ouro de Hollywood. Bem, vamos começar com Carmen Miranda, porque ela é especial. Ela nasceu em terras portuguesas e, quando bem jovem, foi para o Brasil, no Rio de Janeiro, especificamente. E lá, resumidamente falando, né, porque eu vou ter que ainda falar da Marilyn Monroe, ela estreou sua carreira musical no Grupo da Lua, onde ela começou a ficar famosa por marchinhas de carnaval e também por músicas de samba, que era o que fazia muito sucesso na época. Desde cedo ela sempre apresentava todo esse talento de cantar e de dançar que sempre atraiu multidões. Quando o Walt Disney foi parar nos anos 40 aqui no Brasil, ele parou na minha cidade primeiro e depois foi para o Rio de Janeiro, e ele encontrou este grande talento que foi a Carmen Miranda, é que se iniciou o grande estrelato dela em Hollywood, porque ela nada mais nada menos dançou e cantou nos filmes dele, especialmente um filme chamado Saludos Amigos. Quem quiser, dê uma procurada depois, que deve ter no YouTube, já que faz muito tempo esse filme. Existe até um outro grande motivo do Walt Disney ter ido ao Brasil. Aliás, é um motivo que mais do que nunca foi político, né? Algum dia pode se falar, mas resumidamente falando, o Walt Disney veio para cá, para o Brasil, porque ele tinha que fazer a política da boa vizinhança. Não sei se os queridos ouvintes portugueses sabem dessa história, mas eles tiveram que fazer isso porque o Brasil estava alinhado ideologicamente com a Alemanha nazista. Olha, só esse plot twist, mas é verdade, ela estava unida ideologicamente com a Alemanha nazista, porque o presidente da época era Getúlio Vargas, que foi uma figura polêmica para nosso país. A Carmen Miranda, ela ficou muito famosa com esse filme, depois ela foi fazendo outros grandes filmes que retratava justamente a figura daquela moça com um cacho de bananas e frutas dançando músicas relacionadas ao samba nos anos 40 e 50. Eu digo anos 40 porque foi a época que ela ficou mais famosa. Foi a época que ela desenvolveu muito mais filmes para Hollywood e também peças de teatro, especialmente com esse grupo que é o Grupo da Lua, que, cara, estourou. Estourou. Assim, foi tão popular a questão dela, ela ficou tão famosa que ela foi se apresentar na Casa Branca, cara. Ela foi se apresentar na Casa Branca pro presidente dos Estados Unidos na época, que era o Roosevelt, se não me falha a memória. Então, ela realmente ascendeu muito em Hollywood. E ela foi uma das atrizes que marcaram essa época, sabe? Entre os anos 40. Os anos 50 ela começou a decair, mas ela ainda era muito famosa nos palcos. E agora, partindo para os anos 50, eu vou falar de ninguém mais, ninguém menos que Marilyn Monroe, né? Marilyn Monroe, que para mim é uma das grandes atrizes de todos os tempos, uma sex symbol que ficará famosa para sempre, todas as eras que vai existir desses tempos modernos em que vivemos, né? E ironicamente ela não tem, digamos assim, as medidas consideradas padronescas de beleza de Hollywood. Exato, ela não tem, mas ela era uma sex symbol de todos os tempos. Um grande ponto interessante, né, e também comparando com a Carmen Miranda, é que ambas vieram de uma situação financeira muito delicada. Carmen Miranda e Marilyn Monroe vieram de uma situação quase que de extrema pobreza, né? Pra quem não sabe, só voltando rapidinho para Carmen Miranda, ela viveu numa época em que havia muito fluxo de imigrantes pro Brasil, né? Então muitos imigrantes portugueses e muitos imigrantes italianos vieram para o Brasil nessa época por causa da situação que ambos os países enfrentavam, né? E com Marilyn Monroe também não é muito diferente, porque ela nasceu mais ou menos naquela crise de Nova York que rolou em 1929, então isso prejudicou muito a vida dela, e ela também não teve uma família estruturada, se é que ela teve uma família, porque a mãe dela vivia no hospício na maioria das vezes. E a Marilyn Monroe, ela praticamente não terminou a escola, porque naquela época o fluxo, né, de saída da escola era muito grande, e ela não conseguiu completar os seus estudos, mas ela sempre tinha algum talento para canto, algum talento para atuação, e foi aí que ela basicamente foi começar a viver, né? E ela se aproxima muito também da vida do Charlie Chaplin, porque na época ela tinha que arranjar alguma forma de ganhar dinheiro
para poder sustentar, né? E ela fazia muitas fotos como modelo e muitas aparições em revistas, né? Revistas até, por incrível que pareça, masculinas. Apareceu nua também numa revista, tipo Playboy da época, da Segunda Guerra Mundial. E com isso ela tentava se sustentar. E o grande desejo dela na época era se tornar uma atriz famosa de Hollywood. Porque, pasmem, na época que ela viveu, que era os anos 40, muitas atrizes eram populares. E mais um pasmem, na época também a Carmen Miranda era popular. Então ela queria esta grande popularidade para ela sim ganhar muito dinheiro e tudo mais, né? Mas ela passou por muitos bocados. Mas por muitos bocados que assim, não vai dar para falar em uma gravação tão pequena como um podcast. Mas basicamente ela passou por muitos abusos psicológicos e abusos físicos, e até mesmo assédios sexuais, ações sexuais, numa época que ela era ainda adolescente, com caras mais velhos, porque enxergavam nela como uma figura de uma adolescente, enfim, daquela mentalidade podre que existe na época de Hollywood. E com isso ela conseguiu se ascender, infelizmente falando. Foi aí que ela conseguiu. Ela alcançou o patamar máximo de Hollywood por conta de um produtor que percebeu nela um potencial, mas sabia que ela não tinha estudo suficiente ainda, então ela foi por meio da ajuda deste grande produtor da MGM, Lyndon Roosevelt, creio eu que seja esse o nome, e que ele a influenciou a justamente entrar nessa carreira da atuação. Então ele contratou um coach para ela na época, um cara que treinasse ela de forma privada para ela conseguir fazer suas atuações, e deu muito certo. Deu muito certo. E não se engane, né? Marilyn Monroe era uma mulher, uma atriz incrível e muito versátil. O grande problema é que ela foi fazer fama nos filmes da famosa loira burra, porque era assim que funcionava a Hollywood na época. Do mesmo modo a Carmen Miranda, uma mulher multitalentosíssima que foi fazer uma versão que no fim das contas acabou sendo a representação do Brasil. Uma mulher que dança samba e que vive com cacho de banana, que pensa que todo mundo é macaco no nosso país. E com isso, essas mulheres que querendo ou não tinham um talento incrível e muito versátil, elas acabaram sendo consumidas literalmente pela indústria da época, que era basicamente patriarcal e machista. Porque, não se enganem, muitos dos atores que vocês conhecem, e especialmente nomes como Marlon Brando, eles fizeram coisas terríveis. Marlon Brando, ele teve uma relação muito conturbada com a Marilyn Monroe, e muito forte também. E eles tiveram, de fato, relações sexuais, mas era sempre uma coisa assim, na amizade colorida. Mas era uma coisa doida. E basicamente todos os homens que cercavam a Marilyn Monroe era só pra fazer isso. Combinado com outros fatores que ela já tinha, psicológicos e traumas que ela já passou, relacionados a homens, ela sempre se sentia só. E não se engane, com a Carmen Miranda também aconteceu praticamente a mesma coisa. Ela vivia relacionamentos abusivos com diversos caras, né, e diversos atores famosos, e que sempre acabavam em separações. Por uma situação muito similar, ambos tentaram ter filhos e acabaram tendo aborto, no fim das contas. Isso também mexeu muito com o psicológico delas, muito. Como uma forma de solução da época, né, como eu já falei em outros episódios anteriores, psicologia era como se fosse um tratamento milagroso. Tome esta pílula que você vai melhorar. Então é isso que eles fizeram com ambas. Ambas caíram em vícios de barbitúricos. É isso mesmo, ambos caíram em vícios de barbitúricos. E elas tomavam muito com bebidas alcoólicas, viviam sempre bêbadas. Quem quiser pode pesquisar no próprio YouTube, tem um vídeo da Marilyn Monroe cantando pro Kennedy, completamente bêbada e fora de si. Ela pronunciou as palavras Good night, Mr. President, alguma coisa assim. Foi uma coisa louca, cara, muito louca. E se não bastasse isso, a carreira delas acabou simplesmente sendo arruinadas por causa desse tipo de pensamento, e porque só era aceito um determinado padrão. Carmen Miranda, a moça, a bombichel latino-americana, Marilyn Monroe, a bombichel americana, estadunidense também pode ser, também a loira boa, o que acabou trazendo para ambas as suas mortes por overdose. E sim, ambas morreram por overdose, pelo excesso de barbitúricos e tudo mais. Acho que a diferença é que a Carmen Miranda, um médico brasileiro dela na época, que eu não me lembro o nome agora, mas era um médico brasileiro, Dr. Alberto Ruiz, talvez seja esse o nome,
ele tentou afirmar pra ela, olha, você tá tomando muitos remédios, isso daí pode causar efeitos colaterais, não tem nada comprovado psicologicamente, né, na psicologia, quero dizer que isso vai ser a solução de tudo. Mas aí não deu, ela não escutou basicamente. E acabou gerando o fim de ambas. Marilyn Monroe morreu em 1962. Carmen Miranda morreu em 1955. Marilyn Monroe 7 anos depois. Mas o último episódio das séries do cinema clássico sobre Marilyn Monroe e Carmen Miranda, eu tentei realmente resumir a história, mas existem muitas coisas que eu ainda não afirmei aqui, né? Como no caso da Marilyn Monroe com um jogador de beisebol, que foi o Joey Maringello, alguma coisa assim. Opa, barulho. E que depois ele ficaria no túmulo dela até a morte dele, ele sempre entregando uma rosa, que era a data da morte dela, né? E com relação a Carmen Miranda, foi a irmã dela, que sempre prestou homenagens até o fim da sua vida, na década de 80. Mas como eu falei, existem muitas coisas que foram ditas aqui e que vale muito a pena pesquisar por documentários, né? Existem muitos sobre a Marilyn Monroe, vai ser até um filme com a Ana de Armas, creio que pro próximo ano. E já pra Carmen Miranda, até que não tem tanto, mas existem documentários a respeito, até mesmo no próprio YouTube, de uns 40 e poucos minutos, que falam sobre a trajetória da vida dela e no Grupo da Lua. Carmen Miranda, que é uma das maiores atrizes de todos os tempos, e foi uma figura representativa no Brasil, muito importante, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. E Marilyn Monroe, vocês já sabem, é a Marilyn Monroe. E é isso aí, meus queridos ouvintes. Tenham todos um dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigado por escutar esse podcast. Ajuda a gente no Ko-fi lá, manda uma graninha, por favor. E se inscrevam no nosso canal. E também ativem o sininho e curtam as nossas páginas nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Obrigadão.